que algumas pessoas não estariam. Não, é só para estudos mesmo. Depois estudos históricos, né, Eliana? Mas isso fica para daqui a 100 anos. Né? Natan, que pena, mas obrigado, eu acho que é isso mesmo, né? Participou, foi super importante sua contribuição aí. Pô, eu que agradeço. Então na próxima estamos aí com um beijo. Valeu? Tá ótimo. E na próxima, nossa próxima convidada será a professora Bernadette Panek, que vai falar um pouco das pesquisas dela. Pessoal, muito obrigado. Uma ótima tarde para todos e um bom fim de semana que está chegando perto. Valeu? Obrigado. Tchau, galera. Prazer conhecer todo mundo. Continuando no texto aqui, tem dois momentos que eu acho interessante, né? Que chega um momento da produção do Clube de Gravura que eles questionam lá os limites da gravura. Então começam trabalhando com as técnicas tradicionais, com o metal, com a xilo, com a lito. E aí tem esses desdobramentos aí, né? Porque essas discussões não estão acontecendo só em São Paulo, acontecem são discussões da arte, de uma maneira geral, que surge a partir dos anos 60, no mundo, né? Se a gente pegar a partir da discussão ali da Rosalind Krauss, né? Dos movimentos como a Land Art, as performances, os happenings, né? Então começa essas categorias, né? Elas começam a ser questionadas e as produções começam a ocupar outros espaços, né? As instalações, por exemplo. E aí chega um momento que isso vai afetar as produções de gravura, e é isso que eles estão incorporando aqui nessa mudança do clube. E um pouco mais adiante, eles questionam até a noção de arte, né, que acho que seria um outro momento, né, que o autor coloca ali, que qualquer pessoa pode fazer arte, né, que tinha esse pensamento, né, essa discussão acontecendo naquele momento histórico. E depois essa ampliação da gravura, ela vai tão longe que eles resolvem voltar para a gravura, daí para os limites bidimensionais. Então eu acho que a arte ela não é linear, né? Ela vai, volta, tensiona, distensiona. Né? O mesmo artista que produziu uma gravura que está flertando ali com a arte conceitual, né? Que virou um objeto, depois ele volta a fazer gravura em metal tradicional. Então, esse vai e volta é interessante a gente perceber também nas produções dos artistas. Aqui, eles param até a produção que foi para o clube, né? Mas se você continua analisando as trajetórias dos artistas, isso não é linear, isso vai e volta também. E outra questão também, que o clube está surgindo ali na década de 80, e coincide também com a criação e a expansão ali do Solar do Barão, né? Então, mesmo em Curitiba, tem esse pessoal muito voltado para a gravura. Acho que em vários lugares do Brasil, né, isso vai estar acontecendo também. Pessoal, já são 4 horas, eu vou, assim, controlando nosso tempo, né, vou abrir para mais uma, quem quer falar mais um pouco sobre o texto, se alguém puder falar, a gente faz o último comentário e encerra sobre a discussão do texto, e aí depois já vamos para a apresentação da Iriana, tá bom? Então, sobre o texto, mais alguém quer comentar um pouco, quer falar? Não, ninguém quer falar nada? Então, tá bom. Então, sobre o texto, a gente encerra por aqui. O Werner quer falar um bem pouquinho? rapidinho. Pode Só falar. uma coisa bem rápida. Não, é que eu estava aqui, tava escutando vocês falando, e daí, sobre essa aproximação da gravura, da arte com o povo, né? Só que eu acho que isso, talvez no Nordeste, isso se dê muito bem lá com a literatura de cordel, né? Que eu acho que ela até se torna uma coisa bem popular e bem acessível, né? Então, só queria fazer essa observação, que tanto que ele não fala isso aqui, ele fala que talvez no Brasil isso não ocorreu, mas eu acho que ocorre lá, talvez com a xilogravura, e que mistura, que bebe disso a literatura, né? Junta a literatura e a gravura junto, né? As duas coisas. Não sei isso que eu estava pensando. No outro texto, Werner, no texto que ele chama lá de 10 anos depois, ele fala de um momento que o clube traz alguém que está relacionado à Sim, que eles literatura de fazem cordel, que eles fazem o Efraim de Almeida, né? Isso. E ele É comenta tipo uma isso, que por residência muito que ele tempo faz fica aqui, uma né? coisa à parte, né?
quem é da literatura de cordel é como se não fosse um artista reconhecido, né? Ele mesmo traz essa discussão, né? Eu li essa parte também. Daí ele fala assim, mas eu digo aqui que ele fala Mas nesse que texto não aparece mesmo, você tem toda a razão. nessa parte aqui ele até fala que não, até tem um pedaço que ele fala que aqui no Brasil isso não se concretizou. Estranho. Eu acho que Acho que é a uma própria literatura... barreira que a academia cria, né? A academia e as instituições de arte com a arte que vem do povo, né? Que é se autocria sem referenciar a academia ou a instituição de arte, né? O museu, uma arte que é autorreferenciada, né? Que usa temas populares e é feita pelo povo, ela geralmente não é vista como arte, ela é vista posteriormente, depois que o artista morre, ela é musealizada e aí é considerada arte, né, em algum aspecto. A gente vê hoje isso acontecendo bastante com a questão da arte indígena, né, dos povos originários, que ainda não é vista como arte em alguns museus, né, arte plumária, ainda é visto como objeto etnográfico, né, e hoje em dia, com os artistas indígenas nos museus, nas exposições, já está, por estar dentro do museu, já muda o caráter, né? Então, acho que acontece a mesma coisa com o cordel, de certa maneira, quando começa a entrar nos museus, nas exposições, em edições, ou vira capa de livro, já começa a ser visto de uma outra maneira, mas ainda não totalmente, né? Sempre com ressalvas, precisa ser citado, referenciado, musealizado, né? Falado por outras pessoas, ou o artista está morto, talvez. Sempre, tem que estar sempre sendo questionado isso, para reconhecer essas produções, né? Pode falar, André. Então, inclusive lá no Mercado São Sebastião, no Rio de Janeiro, tem uma amiga que trouxe lá, eles vendem os cordéis e também vendem só as gravuras. As gravuras que estão estampando os cordéis. Lá você encontra bastante. Tem lugares até que vendem as matrizes prontas, assim, que eles usaram para fazer os cordéis, depois eles vendem as matrizes. E minha amiga, que é de lá, ela traz, de vez em quando, nessa pandemia, ela trazia umas gravuras de lá. São gravuras bem baratinhas e estão penduradinhas lá, bonitinhas, assim. No Mercado de São Cristóvão tem também, no Rio, e em São Paulo, na Praça da Sé, tem uma banca lá que é especializada em cordel, vende cordel. Assim, fora, né, do Nordeste, que você vai em qualquer feira, né, na Paraíba tem cordel, né, na Bahia tem cordel, então, assim, um dos lugares que eu conheço, assim, mas São Paulo tem na Praça da Sé, e eu acho que talvez tenha em outros lugares também, mas não tenho tanto conhecimento. Aqui no Sul, eu não sei se tem, não cheguei a ver. No Largo tem. De ver. Onde, André? No Largo, antes da pandemia, tinha um senhorzinho que vendia cordel. Numa das banquinhas. Ficava lá para cima, lá perto do Palácio Garibaldi, lá. Ele ficava numa barraquinha, não sei agora na pandemia, mas antes da pandemia tinha. Ele ficava perto do pessoal que vendia quadro. Pois é, cordel eu não vi. Eu vi o Telmo vendendo as estilogravuras dele, mas o cordel em si eu não vi no Largo, não. Mas interessante, né? Talvez esteja começando aí um movimento nesse sentido. Eu achei curioso porque ele tem bastante cordel que ele escreve à mão e faz a estilo na capa. E ele escreve à mão e depois tira xerox para montar os cordel dele. Daí legal, tem até uns desenhos de português, é bem fofo, assim. Ok. Mais alguém para a gente finalizar? Tá, então acho que pelo horário paramos agora a discussão com o texto. E então, assim, a ideia é trazer textos sempre que gerem uma discussão, né, de alguma maneira, que ajudem em algumas pesquisas. Então, por enquanto, os textos estão desvinculados às pesquisas, né, até porque a gente está se conhecendo agora, primeiro encontro, mas vocês podem também sugerir textos que tenham a ver com embasamento teórico ou com discussões sobre gravura, para a gente pensar os próximos encontros, tá? Eu já separei alguns, mas vou estar sempre aberto também para receber dos participantes. E só reforçando a ideia de que no final do ano a gente possa fazer um seminário com as pesquisas de cada um. Então,
acho que não hoje, nem no próximo encontro, mas a partir do terceiro, a gente já começa a conversar um pouquinho, ou criar um sistema para que a gente comece a trocar em relação a possibilidades de pesquisa em gravura. Então, a ideia é que todos estejam pesquisando, todos que estão participando aqui do grupo de pesquisa, né, e que nesse seminário todos participem e apresentem um artigo, resultado dessa pesquisa sua, da pesquisa pessoal. E dentro dessas 4 linhas ali que eu coloquei, tá, depois a gente pode conversar, ou vocês podem me chamar no privado depois, quem tiver alguma ideia, a gente já vai trocando algumas ideias sobre isso. Tá? Eu pensei num seminário interno primeiro, e depois a gente pode buscar espaço externo. Ou, como nós estaremos informando os eventos, quem já quiser participar do evento da ANPAP, por exemplo, fazer essa relação com a gravura, já manda, e daí depois no seminário interno a gente compartilha esses resultados, ou essas discussões que aconteceram. Essa é uma possibilidade também. Tá? Então já comecem a pensar sobre isso. Eu acho que quando a gente se aproxima do grupo de pesquisa, a ideia é estar pesquisando, né? Então a gente vai sempre estar cercando essas possibilidades. E aí, depois do seminário, um tempo depois, eu penso na gente avançar nesses textos e pensar produções, como a produção de talvez um livro digital do grupo, ou a gente convidar alguns do grupo e alguns do grupo que queiram participar, né? E alguns de outro grupo, e a gente criar produções também, livros ou dossiês de revistas. Então, são vários caminhos aí que a gente pode trabalhar juntos aí no futuro, tá? Então, a ideia do seminário é que se a gente vai fazendo algo gradativo, aí o grupo vai se fortalecendo, as pesquisas vão avançando, e depois a gente começa a publicar os resultados desse grupo, tá? E, em paralelo, se surgir exposições, a gente pode pensar algumas coisas juntos também, porque quem faz gravura também gosta de criar projetos coletivos, né, trocas de gravura, bom, enfim, festa de gravura, como tinha a festa do carimbo, né, Eliana? Como tinha lá na Federal. A gente pode também se divertir e fazer outras coisas também, tá? Bom, vocês querem fazer um intervalinho de 5 minutinhos ou tocamos direto? O que o grupo decide? Coloquem, falem para mim o que vocês acham. Fazemos intervalo ou tocamos direto? A Vanessa toca direto. Vamos tocar, quem precisar, dá uma levantadinha e então, volta rápido. Quem precisar, sai. Concordo. Então, agora... Perfeito. Então, eu vou passar para a Iriana, já para fazer a apresentação. Eu conheci a Iriana no grupo de gravura da Federal. Depois, nós acho que ficamos mais amigos da ANPAP, né, Iriana? Que nos encontros da ANPAP tem uma coisa muito interessante, que você conhece o pessoal de Curitiba lá, nas outras cidades, né, onde está acontecendo a ANPAP, porque a gente fica um tempo convivendo, né, e visitando os lugares, e participando dos eventos, das apresentações juntos. Acho que isso é muito interessante da ANPAP também. E depois, acho que mestrado, doutorado ali no grupo da Federal, né, Iriana? No grupo do GFE. Mas eu vou deixar a Iriana se apresentar, falar um pouco mais, e contar um pouco aí dessa trajetória e das pesquisas que envolvem gravura. Então, Iriana, está contigo. Oi. O Renato e eu, a gravura sempre foi o nosso aglutinador, a gente se encontrava nesses momentos, e foi uma grande surpresa quando a gente foi eu fazer uma disciplina sobre fotografia, e ele também, e aí a gente foi conversando e tal, quando veio a gente fez o doutorado junto, foi super interessante, ele me ajudou bastante na construção do meu currículo, que eu tinha muita dificuldade de organizar meu currículo, e ele me ajudou, até estou com o teu ainda. Antes de eu falar um pouquinho de mim, que eu acho que não cabe até só falar de mim, eu queria destacar algumas pesquisas que estão começando a acontecer a partir das nossas disciplinas de gravura e que estão sendo aprofundadas nesse momento e que eu acho que são super importantes para o grupo de vocês, principalmente porque vocês estão muito com essa coisa da gravura contemporânea. O Rafael, que está aqui, ele fez um TCC muito, muito potente, visualmente, conceitualmente, teoricamente também. E ele começa o TCC dele com frotagem. E a frotagem foi um exercício de gravura durante a sala de aula, quando a gente estava tendo
Eu era professora dele e lembro que ele me trouxe e, né, Rafael, me ajuda aqui. Ele me apresentou o trabalho, toda vez eu via os trabalhos e a frotagem. E quando eu vi a frotagem do Rafael, eu cheguei a dar um passo assim para trás e disse, ops, aqui tem alguma coisa. Eu disse para ele, eu nunca vi, isso eu nunca vi. E ele se aprofundou e fez mescla com teatro, corpo, a pesquisa muito densa, ele colocou o TCC ali, eu aconselho vocês a darem uma olhadinha, porque já faz bastante tempo que eu participo de bancas de TCC e tal, muito sempre dentro da gravura, e foi a primeira vez que eu recebi em casa um TCC, que quando eu peguei na mão, eu disse, isso é um TCC de artes visuais. Porque eu sempre questiono isso, por que que nós das artes visuais precisamos entrar dentro daquela caixinha, se a gente tem tanto a dizer de formas diferentes. O Rafael mexeu com isso, os meus orientandos, eu tenho dado uma forçada para a gente também vencer essa barreira. Se eles querem apresentar um trabalho diferente, a gente tem um texto lá que cumpre as normas, mas também tem uma produção que aí vem Para mim travou um pouquinho, Iriana. O Rafael tem um trabalho bem interessante. Estão me ouvindo? Voltaram? Voltou. Ah, beleza. O Caio é um aluno que tem uma formação boa em questão de música e tal, e eu fiz uma provocação, eu acho muito interessante que os alunos, eles reagem muito bem à provocação, e não é uma coisa que eu forço, ela está em mim, eu faço a pergunta e quando vejo já foi. O Caio vem muito forte com a música, e eu assisti aquele filme esses dias sobre blues, e aí quando tem uma cena que eles estão gravando o LP, ele bota o LP e bota para gravar, eu nunca tinha visto gravar um LP, e eu pensei, cara, o LP é uma gravura sonora, e aí, tá a fim de pesquisar, Caio, nessa área, mas a gente tem que se aprofundar muito nas questões também de teoria e de técnica da gravação sonora para poder tensionar junto com a nossa gravura, para poder criar a partir daí. Então, geralmente, tem alguns alunos que estão aprofundando algumas áreas, que depois vem à tona. Tem uma aluna que está indo fundo na questão da cianotipia, a gente está montando uma caixa para poder fazer o transporte e ser mais fácil, estamparia também. Então, como a gente ficou ano passado todo longe da gravura e do ateliê, a gente acabou expandindo mesmo todos os territórios e foi bem interessante. Rafa, se tu não te estender muito, eu aceito que tu dê uma faladinha dessa questão das provocações, como que tu sente isso acontecer e como que tu vê a gravura dentro do trabalho. Ele não é me orientando, viu, só para vocês saberem. Tá, você que orientou e começamos juntos a coisa, né? Bom, o meu TCC ele começa de um exercício realmente em gravura, que era um exercício de campo, que era entender a cidade como matriz, e aí a gente precisava frotar coisas da cidade, assim, de muros e placas, enfim, de coisas que o nosso olhar fosse chamado. E eu precisava entregar o material para a Iriana, e eu não tinha feito. Na noite anterior, eu falei, quer saber, o que eu tenho aqui em casa que eu consigo produzir uma frotagem agora? E há um tempo atrás eu tinha comprado um bonequinho, que é esses bonequinhos tipo, quem? Que esse daqui é o Dudu. E esse daqui é o meu objeto de pesquisa no TCC. E aí eu frotei ele e percebi o meu corpo vibrando de um jeito diferente, fiquei nervoso, comecei a chorar, tremia, não entendia o que estava acontecendo. E num exercício muito profundo de circunscrição do que é que estava acontecendo comigo no meu corpo, com aquela imagem, eu levei para a Iriana e falei, Iriana, eu não sei o que tem aqui. E ela falou também, não sei, então pesquisa, então vai aí. E aí, nisso de vai aí, ela me deu uma caixa de giz, um monte de caixa de giz, e eu comecei a frotar, passei as férias frotando 1030 vezes esse mesmo boneco. E depois
em tecido. E aí fui entendendo... A minha pesquisa, então, ela se debruçou um pouco em entender como é que meu corpo reagia com a imagem que surgia e o que é que a imagem falava do nosso encontro. Não sobre o que eu queria dizer com a imagem ou sobre o que ela dizia de mim, mas o que a gente juntos estava dizendo, assim. Então, depois disso, tinha uma questão muito forte que a Iriana fala do corpo, né? Era o meu corpo frotando 1030 vezes aquilo ali com força até o boneco ir se destruindo ao longo do processo. Eu usei o mesmo boneco, né? Depois, uma segunda parte do processo que eu fazia impressões, eu subia na matriz, né, no boneco, porque eu não tenho prensa. Então, era os meus 90 quilos sobre o boneco, produzindo junto com aquela imagem. Agora, até está aqui em cima por acaso, mas agora eu estou imprimindo com tinta plástica em acetato transparente. Também é um desdobramento da pesquisa em outros materiais enfim, um pouco isso que está a pesquisa. Não sei se respondo as questões, mas me coloco aqui à disposição. Está bloqueado o seu microfone, Iri. O seu microfone está bloqueado, Iriana. O objeto que ele estuda é uma gravura, porque tudo que sai da indústria, dessa área do plástico, então ele começa a questionar a gravura e começa a tensionar a partir daí. Esse trabalho é muito legal, é bom se vocês puderem conversar. Tá travando um pouquinho também, Iriane. Sobre isso. Como que eu vim parar na gravura? Foi a querosene. Voltei? Pronto. Vou falar mais devagar, porque eu acho que é isso, só pode ser. Eu fui parar na gravura por causa da querosene, eu admito. Eu passava na frente da sala de gravura e sentia aquele cheiro, eu acabava sempre entrando para dar uma voltinha. E acabei ficando lá por 7 anos. Fiz a minha iniciação científica pela gravura, por uma revista ilustrada, a segunda revista ilustrada do Paraná, por litografia. Eu ainda estou aqui? Estou, né? Tá tudo certo, tranquilo. E depois eu fiz a iniciação, depois eu fiz o TCC a partir da gravura, mas sempre com esse viés histórico. E logo depois do TCC, antes de apresentar, eu já estava no mestrado, sempre com a mesma revista. E eu sempre gosto de falar sobre essa sensação de ser uma pessoa de artes estranha, né? A gente é um estrangeiro nos outros setores. E eu me lembro muito bem dessa sensação que no início dá aquela coisa, nossa, mas eu não sou da história. Ai, mas eu não sou da educação. Ai, mas eu não sei. Aí caiu a minha ficha. Por tanto tempo de pesquisa e de tanto apresentá-la, eu entendi que, e eu espero que vocês passem isso muito mais rápido do que eu, nós somos os especialistas de imagem. Nós somos. Não existe ninguém melhor do que um artista visual para estudar a imagem. A partir daí, quando eu fui apresentar justamente a minha pesquisa na USP, e o interesse do pessoal foi tamanho, assim, porque eles sempre usaram a imagem nas pesquisas teóricas e históricas como uma ilustração, um adendo do texto, sem nenhum tipo de leitura, nenhum questionamento. E aí a gente começa a pensar nisso. Foi super interessante o desenvolvimento. Eu vou apresentar aqui para vocês bem rapidinho, porque eu... parei. Apresentar agora. Eu comecei pelo fim aqui. Separei uma do Guild, um abraço. Separei o abraço. Mas quando eu entro realmente... Abriu para vocês? Abriu, tá bem tranquilo. Tem como expandir, Iriana? Vou ver F5. Expandiu? O F5, ainda não. Eu acho que travou. Voltei? Voltou. Não expandiu, Iriana. Renato, não me complica. Depois eu vou
F5. Vou seguir por aqui, senão Mas a gente vai parece perder que deu muito uma tempo. travadinha. Troca de slide, só para eu ver se ele tá... Qual que tá? Tá com umas ele bolinhas? tá trocando, tá no segundo. Tá, beleza. Então, eu venho da publicidade e propaganda, sou de Camaquã, Pelotas, lá no interior do Rio Grande do Sul, e eu cursei as duas universidades juntas lá, no tempo dos dinossauros. E a publicidade eu acabei abandonando porque eu resolvi fazer outras coisas nessa época. Quando eu cheguei em Curitiba, quando a minha filha mais nova fez 7 anos e entrou para a escola, eu voltei para a faculdade e aí eu entrei para artes visuais. E foi aí que eu comecei a fazer uma produção artística dentro da universidade, foi forte, eu não deixei escapar nenhuma oportunidade. Durante a faculdade eu fiz bastante exposições, aproveitei a questão da iniciação científica, que me deu uma cancha bem grande, e pela iniciação científica eu entrei nesse grupo de pesquisa que diz aí, o GFIE, que o Renato também faz parte. O GFIE é um grupo de pesquisa, História, Intelectuais e Educação. Eu caí lá de paraquedas e pensei, gente, o que eu estou fazendo aqui? E aí o pessoal começou a dizer, porque o meu objeto de pesquisa, se apresentando para mim, meu objeto de pesquisa, e eu quieta. Quando eu ia vamos no banheiro, eu fui com ela e eu me lembro que eu perguntei para ela, cara, que objeto é esse? Que todos têm um, mas cada um é diferente, todo mundo tem um objeto, mas todos os objetos são diferentes. A minha questão visual era tão forte que eu não consegui nem acessar as falas. Então, isso foi bem difícil para mim, mas eu percorri esse caminho rapidamente, assim, com ajuda, bastante sempre da minha professora. Deixa eu ver se... Eu vou tentar ampliar de novo agora, que vai ficar feio aqui. F5. É F5, né? Abriu? Tá igual. Incêndio? Não abriu. O incêndio tá ali, mas ele não ampliou, Ariana. Eu acho que tem que mudar o modo de apresentação, não? Muda aqui embaixo, porque o né? F5 vai atualizar a página de internet. Página. Então é qual F? Aí, clica aí. Melhorou? Também não abriu. Eu não sei se é alguma coisa do Meeting, que às vezes pra gente abre, mas para quem tá vendo... Assim fica melhor aí que eu vejo. Apertar F5, aí vir aqui na apresentação do Meeting e selecionar a apresentação que tá no F5 lá, que tá em tela cheia daí. Eita, não, vamos assim, tá muito difícil para mim. Eu comecei numa pesquisa na gravura, sempre tensionando essa coisa que eu não queria trabalhar com papel. Eu achei interessante que tem uma aluna que vai trabalhar, a Vivian, que ela vem justamente com essa história, e isso é bem interessante. Eu não queria trabalhar com papel. Eu fiz toda a minha graduação e eu não fiz nada em papel. Eu comecei na gravura e comecei a olhar os bueiros, as tampas de bueiros. Essa pesquisa tem bastante tempo, desde 2006, eu acho. Eu desenvolvi um material para poder ir para a rua. Eu limpava o bueiro, limpava tudinho, porque eu nunca vi um lugar que tinha mais chiclete na vida, e eu sou super nojenta, eu tenho horror de torcer pano e tal, e eu tinha que limpar os bueiros, aquilo parecia para mim uma catarse, né, de, puxa, eu vou limpar justo a sujeira dos outros. E aí o meu esposo fez uma caixa para mim, porque eu ia para a rua assim, eu fazia faxina no bueiro e derretia meio quilo de chumbo, assim, bem artesanal, era um fogareiro embaixo e um maçarico em cima para derreter rápido, e eu ia com esse chumbo derretido, sempre meio quilo, e colocava no bueiro que eu tinha limpado, e aí eu pegava dali aquela imagem, e a gente começou a se perguntar, puxa, mas o que é a gravura aqui, afinal, né? O que é a matriz? A matriz é onde tu estava usando, é o bueiro, ou a matriz é esse objeto que tu está dizendo que é gravura, que é a impressão? E isso sempre ficou meio suspeito. Na verdade, a gente continua discutindo isso, né? É um objeto gravura, sim, mas ele vem de uma matriz. E a partir dessa discussão que eu comecei a ampliar essa questão da matriz, e do que é matriz, do que é gravura.
todos os lugares que eu ia expor, eu fazia os bueiros do entorno do espaço expositivo. Então, eu tinha bastante peças, todas de meio quilo. Aqui vocês vêm tirando. Tá Mas dando para solta ver? fácil, Iana? Solta fácil. Eu comecei antes, eu botava um spray, o WD-40, mas o WD-40 sujava o chumbo. Por que eu usei o chumbo? Ele derretia num tempo rápido para mim. Eu tentei usar estanho. Só que com a minha técnica de derretimento do estanho, que era possível, ele se separava, as matérias do estanho, as substâncias, e eu não conseguia juntar de novo, ele se separava, e eu consegui uma doação de estanho e tal, mas aí eu disse, bom, vou fazer só essa sequência, até porque o chumbo era tóxico e tal, mas eu seguia aqui, Muito legal, né? É o trabalho que foi para o SESC, depois ele teve em Ponta Grossa, em outros SESCs também. Tem um que foi doado para o Museu da Federal. Tem bastante peças desse... E aqui, outra solução, né? Vocês pensam que vão terminar a faculdade com todas as soluções, eu ainda estou questionando muita coisa. Ou a forma de expor, né? Botava no chão, será que era isso? Eu queria tirar do chão, mas também não queria botar num lugar que ficasse chique, lindo, eu queria que fosse aquilo. Então, as discussões em torno do teu trabalho, elas acontecem durante a exposição e durante a pesquisa. É bem difícil de dizer, olha, o meu trabalho está finalizado, porque o Renato vai lá e vai ver outras questões que eu nem sequer cheguei a pensar. Isso a gravura me trouxe e foi muito bom, assim. Depois eu segui, eu tinha um elemento, lembra, Renato, que eu ganhei um prêmio com esse elemento? Lembro, sim. E o elemento, ele ficou no pátio da minha casa um tempo, assim vocês veem na grama. Quando eu movimentei, eu digo, isso é gravura. E aí eu fui construindo o pensamento de gravura. Hoje, acho que faz uns 2 anos, meus alunos pensam gravura totalmente diferente do que a gente pensava, Renato. É muito interessante, às vezes eu estou em casa, recebo uma foto, fiz uma gravura, é o pulso com a marca do relógio. E aí vai para essas coisas da marca da roupa de baixo, que é uma coisa que tem uma certa violência, e todas as marcas que são feitas a partir de uma matriz, elas não precisam ser idênticas. Tanto essa questão o Rafael traz, né, uma frutagem e edifício, praticamente uma monotipia, mas não era questão de ser idêntica, mas era sempre de partir da mesma matriz. Era esse o interesse geralzão. Então, junto com essa produção, e fazendo parte do grupo de pesquisa, eu conseguia divulgar a minha pesquisa em gravura, não na produção de gravura, mas na pesquisa mesmo, pela UFMG, na Unesp, na UERJ, na USP e na Grande Dourados. Com acesso a todos esses grupos de pesquisa, eu pude conhecer um pouco do que não se sabe de imagem quando vai se falar de pesquisa. E aí eu fui construindo as necessidades do que a gente precisa saber, porque realmente nós somos especialistas e a gente precisa assumir esse papel de uma maneira séria, né, Renato? Porque não é mais o momento de dizer, veio aquele cara ali de artes, é muito louco. Mentira, a gente estuda que nem os malucos. Então, assim, esse viés de quem é de artes, não está nem aí, dá para ver de todas as pesquisas, o pessoal do teatro que eu conheci junto com o Rafael me apresentou, tem pesquisas densas, e a gente tem que encarar isso como uma pesquisa que precisa ser contínua, não pode parar. E aí eu comecei com a Galeria Ilustrada, que era essa segunda revista ilustrada do Paraná. Era uma litografia, ela era toda impressa em litografia. Tinha a revista do Paraná, que do Nivaldo Braga, mas ela durou pouco tempo, 7 números. E a Galeria Ilustrada, não, ela tinha um viés muito dessa coisa de a imagem como educadora, e ela dizia isso. E a nossa área de pesquisa era a educação. A gente precisava achar um caminho para entrar pela imagem e a educação junto. Isso é mestrado, né, Irene? Isso é o mestrado e o TCC. Essa é a capa da revista, não é capa, eles chamam de frontispício. Era assim que a revista se identificava e se apresentava para o leitor.
Então, ali tinha uma série de símbolos que a gente vai lendo de pouco em pouco. A princípio, a gente via as primeiras mulheres da frente, pensava, nossa, são os continentes, são o quê, afinal? Lá tem Minerva. E aí, cada detalhe desse frontispício deu praticamente uma pesquisa bem pesada, porque aqui até, vocês estão vendo a minha coisinha? Aqui é a África. Até eu descobrir que a África, até eu largar minhas malas daqui e pegar as malas de lá, porque a gente tem essa coisa da anacronia muito forte quando vai pesquisar história, a minha África, ela não fechava com essa África. E aqui, sim, eram as odaliscas, que eram identificados como continente africano. O continente americano representado pelo índio, né? O europeu pela rainha de todos, e aqui vocês podem ver uma série de... Eu tenho alguns trabalhos publicados sobre esse frontispício, então é muita coisa, a gente mergulha na questão do que é símbolo, o que ele está querendo dizer, e sempre saindo para fora do que a gente acha que pode ser. Aqui, esse jarro, com uma alça, o jarro dizia uma coisa, com duas alças, o jarro dizia outra. Então, assim, são coisas pequenas e são pesquisa de bastante tempo. O frontispício foi uma das imagens que me deu mais trabalho. Hoje, ainda, quando eu apresento, eu ainda recebo algumas indicações. Vocês veem, no fundo, quase todas as 7 maravilhas da humanidade antiga, as 7 maravilhas. Então, em algum momento, ela está representada. E aqui, ó, aqui é o Trafalgar de Londres, que era o centro comercial de toda a Europa. Isso aqui eu estou falando em 1887, 88, tá? Só para vocês se localizarem. A minha orientadora sempre reclama que eu esqueço de dizer que ano que eu estou falando. Então, do TCC, eu estava fazendo artes. Então, no TCC, eu usei um viés mais de arte mesmo. Galeria ilustrada, um tipo europeu, numa província acanhada. Eu estudei as relações entre a palavra e a imagem do ponto de vista da arte, para ver como que se deu essa coisa da construção de uma ideia de progresso. No mestrado, como eu estava na educação, já numa outra área de pesquisa, eu comecei a olhar a revista com todos os símbolos, olhar o que a imagem e a palavra, que tipo de mediação elas estavam fazendo entre a educação, a civilização e a modernidade. Só que uma das coisas que eram muito importantes e ninguém sabia, entre aspas, ninguém sabia, é que as imagens eram feitas por litografia, e eu tinha que falar sobre isso. Então, eu precisei me aprofundar sobre a feitura da litografia em 1888, como que ela era feita, como que essas pedras chegaram aqui no Paraná com Narciso Figueiras. Essas pedras são as mesmas até hoje, não teve renovação, é uma fonte que parou, não existe mais, e já temos litografias super avançadas sem usar a pedra. Mas sempre trabalhando com essa coisa do texto e da imagem, do momento que o texto tinha uma força sobre a imagem, ou a imagem tinha força sobre o texto. Eu não vou especificar muito mais, porque a gente já falou, mas dá para vocês terem uma ideia do que dá para ir além. A revista, assim como o Rafa colocou, ela era o meu objeto de análise, mas ela também era a minha fonte de pesquisa. Eu tinha uma revista em casa e toda hora eu voltava nela para poder olhar. E eu olhava para a revista, em alguns momentos como um documento, e outros como revista, como um marcador de tempo daquele período, né? Então, eu sabia quando estava chovendo muito aqui no Paraná, que os sapos estavam coachando demais, que o pessoal estava com problema, porque tinha os cachorros, as cadelas entravam no cio e dava o maior problema, isso tudo saía no jornal. E é uma coisa complicada, porque a gente se envolve e perde um pouco o chão. E eu me lembro várias vezes de eu comentar com meu marido, fulano morreu hoje. Os personagens históricos eu já tinha ouvido falar, só que ele lá onde eu estava estudando, cara, ele morreu aqui nessa data. Então isso me abalou muito, foi bem difícil para mim. Aí depois eu busquei alguns autores para me apoiar, eu acho que o Chartier ajuda bastante. Iriana, só fazer uma... Vocês vão... É um autor que dá... Diga.
Não, a gente se perde às vezes, né? Nessas pesquisas históricas, aí você começa a ler, começa a achar legal e se apaixona por outros objetos de pesquisa, né? E aí você começa, pô, esse cara é super Sim, isso é um interessante, que problema. nunca falaram dele. E aí a gente se afasta das nossas pesquisas, né? Isso é horrível, né? Eu acho que o maior cuidado é isso, né? Como não perder o foco lendo vários jornais de uma outra época, de um outro contexto. E para você ainda tinha esse Isso desafio vem que era bem, acho, conectar não com a sei se a gravura. Jenny está aqui ainda, não, Acho que cortou, Eliana. está acontecendo no Brasil, e, e o Brasil também tá. Eliana travou aqui para mim. Para vocês também, pessoal? Sim. Travou. Vou tentar falar com ela pelo WhatsApp. Geralmente melhora quando sai e entra de novo, né? Aí volta com outra. Aqui na minha região, quando começa a chover, atrapalha a internet. Mas está chovendo? Voltei? Voltei? Aqui tá chovendo. Voltei para Voltou. vocês. Voltou, agora deu, Eliana. Tinha travado, mas agora deu. E a apresentação tá? Porque aqui não... Tá no Chartier. Beleza. Aí a Jenny, ela se interessou no Narciso Figueiras, mas com um outro viés, que eu trabalhei ele como artista, como professor, como redator, né, de jornal, e ela disse, vamos olhar para também o cara que o pessoal hoje diz que o Narciso Figueiras foi o que começou a ilustração em quadrinhos no Paraná. Foi ele que iniciou uma série de trabalhos e de artistas na litografia. E a partir das charges, a gente já começa a entender a litografia e o Narciso Figueiras como esse precursor. E a Jenny vai dar uma aprofundada nessa questão, porque para mim não dava tempo, mas eu sabia que tinha um espaço para a gente trabalhar. Segue o Chartier. Próximo. Aí eu precisava de apoio para a imagem. Além de todos os símbolos, os dicionários que eu tive que acessar, dicionários de 1800, porque não me adiantava ir para os dicionários daqui, porque as imagens elas não representavam mais a mesma coisa. Eu comecei a me dar por conta disso. E aí eu fui para os dicionários históricos e voltei já com o apoio da Jolie e da Santaella, que trabalham essa questão de qualquer tipo de imagem, ela é artificial. E aí, até o momento em que ela estiver na página de uma revista, de um jornal, olhando para a página em si, ela é uma representação visual do que o editor quer dizer. Onde ele coloca o texto, aonde que ele vai botar a imagem mais para baixo, mais para a esquerda e para a direita, isso acabou me levando um pouquinho para o lado do jornalismo, né, dessa pesquisa do que seria um jornalista naquele período, o que é um redator, o que ele fazia. Eu sei que o negócio complicou de um jeito que estava ficando difícil, mas ainda bem que nessa altura eu já tinha entendido o que eu fui fazer. A Polaris Burke é uma artista, é uma estudiosa que a gente usa bastante, né, Renato? Que ela trabalha muito essa questão da empresa de educar, e eles usavam muito a palavra ilustração no jornal. Só que a ilustração que eles falavam não tinha nada a ver com a ilustração que a gente fala aqui, aquela ilustração do conhecimento, de trazer, de abrir a visualidade. E muito da revista, nesse primeiro momento, era ensinando o leitor como que ele ia ver aquela imagem. Então, tinha assim, a gravura desse número, olha só, observe a linha, não sei o que, ele ia, o
o artista ia conduzindo o leitor para ele olhar para aquilo que estava representado, para aquela imagem, de uma maneira artística, que ele conseguisse entender. Então, tinha uma certa preocupação com uma educação visual, né, estética. Aí eu vou pular, Renato, que eu quero chegar na parte mais divertida do negócio. Bom, fontes são inúmeras: jornais, almanaque, anais da biblioteca, diário oficial, a coleção de leis da província, fotografias e obras de arte, porque algumas das imagens que eram representadas na revista, elas tinham um correspondente que existia. Então, eu ia atrás desse correspondente e fazia o embate. O que na revista apareceu, que aqui não aparece. Então, essa é a imagem da capa geral, né? São só 8 páginas, eram bem grandes, 33 por 22. Aqui nunca tinha circulado nesse sentido, nenhum tipo de material. E a ideia era ser dia 10, dia 20, dia 30 do cada mês. Ele prometeu isso para os assinantes. Aí uma pergunta que sempre me chegava: quem que eram os leitores? Como que eu ia achar os leitores? Eu comecei a pensar e ver, buscando isso. O leitor era aquele que estava citado na revista, certamente ele era o leitor, porque ele ia ver o nome dele lá. As pessoas que anunciavam no jornal, com certeza, na revista, também eram os leitores. E aí eu fui indo por fora, porque eu não tinha uma lista de assinantes, quem que seriam esses leitores? E ali indicava também que vinham jornais do Rio de Janeiro para cá e iam para lá. Então, eu fazia essa troca, onde dizia cartas abertas, eu fui buscando os leitores a partir daí. Foi aqui, cada quadradinho, retângulo desses, é interessante porque ela já tem um símbolo e dá para investir numa pesquisa só para pensar esses pequenos preâmbulos que chamam. Aqui vocês veem uma vespa, era justamente as fofoquinhas, sabe? Que o esgoto na casa da fulana está todo para fora, e não sei o quê. Então, era um símbolo normal naquele período, né? Eles usavam como se fossem os abelhudos, e também tinha essa questão de provocar. O trabalho ficou em 3 capítulos, e eu consegui deixar o segundo capítulo só para pensar a questão da imagem, e também a oficina. Eu coloco a litografia entre o processo e o produto. Eu vou apresentar o que era uma oficina de litografia, o tamanho de uma pedra, normalmente, o peso de uma pedra, por que ela tinha essa questão de flertar com a modernidade. E aí eu dou esse viés de modernidade para a litografia, mas também ela era um lugar de encontro, onde o pessoal debatia, e não era só os jornalistas. Os artistas que estavam estudando na escola do Mariano de Lima também iam para lá, e tinha esse registro. Eu fui indo por aí. Aí, no terceiro capítulo, eu entro como o frontispício forte, as exposições universais, a Lei Balbino, exposição universal, esse foi um dos achados. Esse bloco chama, quem trabalha com escultura, né? Foi uma escultura premiada numa exposição, e é a primeira capa da Galeria Ilustrada. E eu consegui, por sorte, achar, porque ele lá citava quem era o artista. Eu consegui achar o mármore, sei onde que ele está, e consegui identificar alguns erros ali. Ele dizia que era da exposição de Paris, e só que não teve exposição em Paris nesse ano, teve em Viena, e justamente essa escultura tinha sido premiada. Então, alguns ajustes, porque a gente tem muito essa coisa, está no jornal, é verdade, né? Não é bem assim, já lá não era. Aí vem toda uma questão aqui, por que essa mulher está sentada? E aí a gente vai trazendo essa imagem à tona, por que ele está ligado à educação, que exposição foi essa. Então, aqui é uma da Galeria do Diabo, é onde a gente começa a pensar essa coisa do HQ, onde a Jenny vai começar a entrar. Esses quadradinhos estão falando sobre
uma lei que baixaram em Curitiba, na província, e que eliminaram 164 escolas. E ele vai contando isso em quadros, e tem uma escrita sobre o que está acontecendo, né? A imagem não está falando sozinha. Então, a partir das charges e também as charges e as... Como é que a gente chama, Renata? Charges... Peraí que eu sei que eles... Seriam as tirinhas, você diz? As charges... Eu perdi o nome. Mas eu consegui identificar o que estava acontecendo, só que eu não podia apresentar para o leitor, aqui tem alguns professores, porque ele está dizendo que é isso. Eu tive que ir lá, conhecer o que foi essa lei, o que aconteceu em Curitiba, olhar nos outros jornais para ver se eles estavam falando a mesma coisa, porque os outros não tinham imagem. Então, a galeria tinha essa questão de ela podia estar falando através da imagem. E tinha muito essa coisa do leitor de primeira, segunda mão. Normalmente, os jornais, as revistas eram assim, tu tinha o assinante lia, e alguém ia lá, pegava aquela revista e lia de novo, então uma mesma revista era lida por várias pessoas, e comprada uma vez só, também tinha isso. E tinha muito essa coisa da leitura em voz alta, em 1888. Me chamou a atenção, esse era o nosso presidente da província, o Balbino, que lançou a lei. O Balbino, no início, ele era retratado com uma forma bem fofinha, um velhinho querido e tal, e aí depois ele foi transformando essa imagem dele para uma coisa mais diabólica, assim. Eu senti muito isso com a Dilma, sinto muito isso até hoje, como que as imagens elas vão se deformando conforme aquela pessoa vai atuando. E aqui são vários detalhes. É a mão estendida, é a roupa, é quem são essas pessoinhas, o que era aquele meeting que estava acontecendo. Eu posso passar para ti, Renato, o link com os artigos que a gente escreveu, que aí o pessoal pode olhar mais de perto. Ok, daí eu passo para todos. Aqui é só um exercício louco que eu quis fazer com vocês. Aí eu peguei a primeira imagem do Balbino, que é no dicionário biográfico. Ele está retratado aqui de uma forma séria. Logo depois ele vem para a Galeria Ilustrada, a primeira imagem dele já é um velhinho bonzinho. A última imagem, ele realmente é diabólico. Em alguns momentos ele está com um laço, batendo nas pessoas. Então, essa subversão da imagem dava para a gente perceber, sabe? O que ela usava para dizer o que ela não podia dizer. Um dos trabalhos que ele apresenta na galeria, e que é super interessante trabalhar, ele traz o Rembrandt para Curitiba, em 1888. Então, o pessoal realmente democratizou a imagem. Antes só podia se ver nas galerias. E o que era curioso, que todas as obras que tinham na revista, elas estavam na mesma galeria, na Uffizi de Florença. E aí pude fazer algum link sobre o nome da revista, Galeria Ilustrada, e as galerias que estavam surgindo naquele período em Paris. Tem essa curiosidade que eu trago, eu tenho um texto só sobre essa Tiziano, a Vênus de Urbino. Essa imagem preto e branco embaixo é a que saiu na galeria. Essa aqui é a original, que é do Tiziano mesmo. Ela já sai com alguns apagamentos, né? Não vê os seios, não vê a parte da virilha, né? Que aqui é bem forte. Na época, a gente questionou se era porque estava errado, a impressão não saiu boa justamente dessa, só que tanto rever esse trabalho, entendo que houve sim um apagamento. Para tirar esse nu, era uma coisa bem pesada, apesar de todo esse apagamento, eles tiveram bastante críticas, foram publicadas no jornal, falava que era indecente, que onde se viu isso, e aí eu trago para fazer algumas comparações com a de Tiziano, e aqui só sobre a Vênus, né, do período que ela foi feita, o tamanho era bem importante. A Vênus verdadeira era de 1,19 por 1,65, e ela foi feita para ficar dentro de um quarto e não exposta. E aí, de um quarto, ela parte para um jornal, e do jornal para uma cidade, para a província, e a província mesmo, né, de Curitiba, província do Paraná.
e eu localizo um texto que foi do Mark Twain, que ele fala da primeira vez que ele viu essa Vênus. O Mark Twain é um cara que viajou horrores, ele tinha uma cabeça super aberta e tal, e ele, por sorte a minha, não digo que é sorte, porque a gente só procurando acha, ele tem uma parte do livro dele que ele narra como que foi ver essa Vênus na própria galeria, e ele mesmo chama, deixa eu ver aqui, cobrir você poderá olhar a mais suja, vil e obscena imagem que o mundo possui, a Vênus de Tiziano. E ele usa isso de uma forma forte e reflete muito na fala dos leitores da galeria também. E a gente acaba fazendo alguns links, porque está pesquisando uma coisa, daqui a pouco vai surgindo outra. E essa Vênus, para mim, foi um achado. Deixa eu ver aqui. Isso é só a galeria. Aqui a gente tem que questionar os limites técnicos. Nós somos da imagem, então aquela Vênus é grande, colorida, tem a materialidade da tinta. Aqui ela está em preto e branco, numa dimensão menor, né? Claro que ela não tinha aquele impacto, mas mesmo assim a gente tem que fazer esse tensionamento. O que era original e o que circulou, na verdade. E a gente chegou, eu digo a gente porque a gente debateu muito isso, a conclusão que foi apagamento, porque as imagens dessa mesma revista, na mesma edição, todas estavam bem impressas. Nenhuma delas tinha esse tipo de problema de imagem. Aí as conclusões sobre a questão da imagem, depois vocês vão poder ler, e tem uma outra chegada. A galeria, ela encerra de repente, e o cara avisa que vai fazer um jornal de grande formato, ilustrado, e encerra a galeria, ninguém mais ouve falar. Eu fui atrás do 15 de novembro, eu achei uma edição, e fui buscando até conseguir todos os exemplares. O 15 de novembro é um jornal de grande formato, ele é 124% maior do que a revista, que já era grande, mas ele não era totalmente ilustrado, ele tinha uma imagem de ilustração. E a galeria, ela acaba pouco antes da proclamação da República, e o 15 de novembro, dia 15 de novembro, vinha representar justamente a República. Então, ela muda totalmente esse formato. E eu aproveito esse momento para poder ver se as imagens que circulavam na monarquia, se elas também acabaram circulando na República. E não, vai mudando. Essa é a capa, né, do meu TCC, mas já começa com uma imagem forte, né, que é a liberdade. Essa mulher simboliza a liberdade, arrancando a monarquia do nosso solo, né? Então, tem uma série de questões que vêm através de todo o jornal. Eram 142 edições, 562 páginas. De 1889 a 1890. Opa, como é que tu vai fazer um doutorado com essas datas? Só isso. Gente, fosse menos, eu ia até ter agradecido. Se a gente se deter na imagem, nós temos muito, muito para trabalhar. Só essa imagem, hoje eu consigo ver o quanto ela é rica, que eu poderia ter explorado mais. Então, fica muita coisa para fazer. Por isso que a gente, como professor, toda hora está buscando um e outro. Vamos dar uma olhadinha nisso, uma olhadinha naquilo. Então, meu recorte era bem curto, era só o jornal. Por que ele acabou? Aí vem as fontes, eu entro com outros pensadores. Vou pular. Aqui eu observo a questão da fala também, né? A escrita, como é que eles colocam algumas coisas, não só a imagem. Arrancando o mal pela raiz, a República arrancando o mal pela raiz. O mal considerada a monarquia. Eu não sou monarquista, mas eu senti muito quando todo esse período do jornal, ele narra o tempo do navio levando Dom Pedro e tudo, e quem está doente, quem não está. Então, e também nós sofremos o golpe aqui, foi bem nesse período. Eu lembro que quando eu apresentei minha tese, foi 2 dias depois que a Marielle foi morta. Então, cara, foi tenso mesmo. Aí volto aqui nessa questão da litografia, né?
oficina como um espaço de experiência, como um lugar de aprendizagem. E os clubes são muito isso, e era onde eles estavam debatendo. O artista que fazia a litografia, ele também tinha que interpretar o texto, tinha que ter um certo conhecimento. Então, geralmente, o artista que estava trabalhando nos jornais e nas revistas, ele conseguia ler ao contrário, começa por aí, e ele tinha que entender as críticas, porque senão ele não conseguia pegar a questão para poder passar adiante, que vinha das imagens. Eu aprofundo a questão do Narciso, localizo outras revistas, porque eu tive mais tempo, todas feitas por ele, a volta dele para o Rio de Janeiro, e aqui alguns sobre a litografia, o processo e o produto, eu fui achando outras imagens. Essa é uma imagem que está no guia da litografia. Ela foi feita assim, com o que está, eu busquei tudo que estava escrito atrás, o que dizia no pescoço do anjo e tal. Então, muita coisa tem aqui, os livros de desenho, geometria, a mulher, o próprio anjo, vou pulando. Até a alavanca tem um símbolo. Trouxe para o pessoal, porque eu já não estava mais falando para artistas, eu estava falando para o pessoal da história, da pedagogia, da psicologia. Quem mais, Renato? Até a educação física, né? A gente tinha gente no nosso grupo. A gente está chegando perto das 17 horas. Estou indo. Que é o horário que o pessoal tinha mais ou menos programado, sabe? Tá, eu só vou trazer uma aqui que para mim é importante agora. Deixa eu ver. Eu quero deixar com vocês com vontade também. Passar rapidinho para vocês verem e eu achar a minha para encerrar. Nossa, gente, quanta coisa, desculpa. Não, tá interessantíssimo, é só essa questão do tempo. Né? É para provocar mesmo, então. Aqui eu puxei um dos quadros daquele primeiro Gaveta do Diabo, ali tem as escolas públicas fechadas, né? E aí ele diz no rodapé da imagem: os pobres pedagogos percorrerão a Rua da Fome, devorando os livros e as demais místeres de seus ex-alunos para não se metamorfosearem em bacalhais de porta de venda. Isso reflete o que a gente está vivendo hoje. Então, assim, ó, é muito estranho trabalhar num tempo pretérito, vendo as coisas acontecer de novo. E eu queria encerrar com essa imagem, que é do dia 21 de abril, que é o dia do Tiradentes, que durante a monarquia o Tiradentes não era exaltado, ele passa a ser um personagem que representa a república, né, a liberdade de expressão, e justamente no dia em que era 21 de abril, de Tiradentes, o editor da revista, o Menezes Doria, ele é preso porque ele falou mal do governo que se instaurou, que tinha botado uma lei do silêncio. Então, os jornais e revistas que não tinham censura pela monarquia, começaram a ter censura nos primeiros 10 dias da República. E aqui ele retrata isso. O editor foi preso, não voltou mais. São vários símbolos, o Tiradentes, e aqui tem algumas algemas do tempo da escravidão. Aqui está escrito a imprensa, nessa mulher, né, que falou, ela está com uma venda na boca para não falar mais nada. Aqui são outros, aqui no fundo, ó, tem os livros sendo queimados, os livros de conhecimento, está ali o título do livro. Então, cada uma dessas imagens dá para fazer um trabalho bem legal. Desculpa, eu falei demais. Mas eu sempre fico empolgada. Foi muito bem, Irena, tá ótimo. Eu vou abrir para... Pessoal, vocês querem fazer alguma pergunta para a Iriana? Querem comentar um pouquinho? É o momento. O processo de impressão era litografia e tipografia, né? Aí provavelmente eles imprimiam primeiro a lito e depois colocavam na máquina de tipo, né, na tipográfica, para imprimir a tipografia? Sim, geralmente era feita a tipografia antes e depois a imagem, então já tinha um espaço reservado para a imagem. Mas no caso da revista do Narciso,
eles já tinham um papel transfer. Primeiro a gente colocava, e era um jeito do artista desenhar direto na pedra, não tinha uma interferência do gravador, né? Era o artista falando da sua imagem, com a sua própria mão. Eles tinham um transfer, um papel que passava a imagem para a pedra. E muitas vezes ainda não tinha tipografia. Eles passavam com o texto também, eles faziam o texto e depois replicavam ali. E você sabe de onde vêm os originais das obras? Se era de alguma revista ilustrada europeia ou como que é o nome que eles faziam? Aqueles cartão postal, assim, postais? Sim. Sabe de onde que eram muitos do cartão postal? Também fotografias que já estavam fazendo aqui. Tinha uma dos índios coroados, que era fotografia. Tinha uma daquele profeta, como é que é o nome dele? Que começou, o que ficava... Conselheiro? Isso, não sei, tem um... Quando meu marido está muito desarrumado, eu digo que ele parece ele. Mas também foi através de fotografia, e sempre que o artista pegava a partir de uma imagem de referência, ele dizia, essa imagem foi retirada do quadro do fulano de tal, isso aqui é uma parcela do quadro tal. Então, ele não tirava isso não tinha esse problema de citar ou não citar, né? Porque primeiro tu pensa, pegou do cara. E ele citava na boa, assim. E muitas das imagens já tinham circulado no Rio de Janeiro, em São Paulo, e depois ele publicava aqui. Dava para ver que tinha uma diferença. E era à mão mesmo, porque era assinado. A maioria deles era assinado. E você sabe se a revista tinha alguma relação com a maçonaria na época? Eu busquei bastante. Muitos periódicos no Rio, pelo menos, tinham relação, né, com o pessoal da maçonaria. Os símbolos maçons, sim, estão em várias áreas. Não sei te dizer se o Narciso estava vinculado, eu acredito que sim. Sempre foi uma pergunta que eu deixei em aberto. Tu vai ler na minha tese, na dissertação, eu digo, alguém tem que investigar isso. Porque sim, eu acredito muito que sim. Porque assim como ele sai daqui, ele vai dar aula lá no Rio de Janeiro, ele patenteia uma forma de caligrafia. A caligrafia é outra coisa que eu tenho falado, é imagem. Caligrafia é imagem. O Narciso patenteou um jeito de ensinar caligrafia, era desenho mesmo, e eu tenho esses originais, né? Eu fui na biblioteca e consegui fazer essas fotografias. Se alguém tiver interesse em pesquisar a letra como desenho, fala com o Renato aí, a gente conversa. Eu ainda não consegui pegar ninguém lá. Muito bom, Irena. Eu acho que da tua fala o mais bacana é pensar como que você investigou a gravura, né, nesse viés histórico, nessa questão da leitura da imagem que está muito presente, né? E quando a gente entra nas fontes, a gente sempre fica tentando entender o que está escrito, o que significava naquele momento histórico, né? E aí isso às vezes dá um pano para manga, né? Tem a foto da impressora paranaense que eu coloquei ali, que ia totalmente de contra tudo que a gente tem na historiografia sobre a impressora paranaense. Eles dizem que foi o solar do Barão que juntou as duas do 19 de dezembro, a Galeria Ilustrada, e fez a impressora paranaense. Não foi assim. Pelos documentos, o Barão deu bastante dinheiro para o Narciso, quando o Narciso estava bem ferrado mesmo, e disse, agora tu me entrega comprou a oficina do Narciso por um preço muito abaixo. Eu tenho até os itens de que era que estava sendo negociado, e assim foi com o 19 de dezembro. Então, são duas massas falidas, que foram falidas por alguns movimentos, né, dos bancos, e aí depois a impressora paranaense, ela assume a data da galeria, vocês vão ver naquela foto, que é uma foto que está em todos os lugares, está ali 1887, e não, 1887 não existia a impressora paranaense. Que ótimo. Não existia, simples assim, ela só vai existir em 1890. Mas é o que está nas fontes, a gente replica, eu devo ter falado também.
Ai, não acredito. Ai, o Balbino me lembrou muito o Daumier, né? Sim! E tu precisa ver os detalhes dos rostos, dá para identificar plena. Tem gente que não tem fotografia registrada, que a partir do jornal tu consegue identificar e ter um registro. O dono dos bondes, ele é muito criticado na revista e no jornal, e ali eu não achei nenhum retrato dele, nada. E o jornal tem, eu posso dizer isso, né? E você sabe uma questão assim que a gente sempre tem pesquisado, influência negra no jornal, né? Porque a imprensa, pelo menos a Carioca, tinha muito tipógrafo negro, né? Sim. E aqui em Curitiba, você pode falar alguma coisa sobre? Então, sim, tem uma das imagens que retrata a Guerra do Paraguai, eu acho, uma das guerras que tem alguns negros sentados no chão, 2, 3 negros. Em nenhum momento eles falam dos negros e exaltam o Silva Jardim. Acho que com a entrada da República, entre o Silva Jardim era um repórter, né? Ele trabalhava na imprensa do Rio de Janeiro, de São Paulo. Não é o Silva Jardim, esqueci o nome. E escreve aí, Renato, jornalista, já vejo. E ele é negro. E na minha defesa, justamente, uma da pessoa das bancas, ela investiga essa questão dos negros, e ele não foi retratado negro, e nunca foi comentado nada sobre isso. Então, e no jornal tinha algum colaborador que você saiba? Não. Ou alguma não. questão relacionada à pós-abolição? Não, tem muito Ou é forte... contra a abolição, assim? Não chegou a falar nisso, provavelmente eles eram a favor, porque eles tinham esse discurso. Agora, tinha muitas charges contra os imigrantes. Os alemães eram muito debochados, né? Críticas nas falas escritas, assim, algumas coisas. E dos alemães, na época, eu me lembro que eu investiguei alguma coisa, eles construíram a Santa Casa e não podiam se hospitalizar lá, porque eles não eram católicos. Então, eles tiveram logo que criar as suas comunidades para poder ter a sua própria... E eles eram muito criticados, porque eu li muitos diários, né, escritos naquela época, e eles contavam, eu andava atrás de fulano ia fazendo isso e isso. Os diários são ótimos. Deixa eu ver se eu acho o nome, Renato. Deve estar na minha apresentação. Pode perguntar, eu já vou procurando. É muito bom. Então, a tua análise, ela permeia essa questão da leitura da imagem e essa questão temporal também, né, Iriana? Total. E quando você trata da técnica da lito, você encontrou registros da técnica da lito ou não? Então, tem sim, muda, né? tem bastante coisa. Tem, porque na época já estava sendo publicado, inclusive, um diário dos tipógrafos. Os tipógrafos estavam publicando uma revista e eles mesmos colocavam ali algumas regras e tal, e eu parti muito desse diário que estava já circulando. E ele está publicado pelos jornais, né? Tu acaba tendo que ler E os tipógrafos, eles estavam se movimentando, né? Eles começaram a criar um início dos sindicatos, né? Eram os tipógrafos junto com os artistas. Aqui tinha um movimento forte e eles se identificavam como operários. Porque são os primeiros operários que são alfabetizados, né? Sim. No Rio, muito movimento sindicalista. São Paulo também, acredito eu. Começa Sim. pelos tipógrafos, né? E a imprensa, ela era principalmente de cunho ou liberal ou socialista, né? Mas geralmente anti-governo, né? Então... É bem típico, né? Eu digo, eles eram todo o tempo da República, quando entra a República eles estão contra, mas é que a República não era o que eles estavam esperando. Isso fica muito evidente. E é quando o 19 de dezembro para de circular. Desde que
começou em 1853, Curitiba, o Paraná se separou, eles tinham 19 de dezembro, e quando sai essa lei da censura da imprensa, o 19, naquele dia, ele circula só com a lei, sem nada, o resto das páginas em branco, e aí ele sai de circulação. Mas é assim, um movimento super legal, um jornal dizer que vai circular em branco, sabe? A gente tinha umas coisas muito boas. É fantástico, né? O problema é que o Pedro II acho que era mais liberal do que o golpe liberal posterior, que era militar, né? Foi o primeiro golpe militar, foi contra a monarquia, no caso, né? Todo mundo era maçom, mas eu acho que em alguns aspectos, para algumas pessoas, acabou sendo pior, né? Por ser um golpe militar, né? Tem um livro que eu consegui, eu tenho o original dele, que ele foi publicado justamente, a ideia era que tivesse registro de tudo que tivesse saído sobre a chegada da República nos jornais. Então, tudo que saía era enviado para uma editora, vou dizer assim, né, nos termos de hoje, e eles fizeram um livro logo na sequência, que entrou a República. E esse livro é uma fonte enorme para a gente trabalhar, são os documentos exatos daquele período. Então, tinha páginas que nem tinham sido abertas ainda, sabe? Então, a gente acaba realmente um mergulho profundo, difícil de... Aí quer que eu venha aqui falar só da imagem. Bom, tá ótimo, Iriana. Eu vou mandar o link para vocês pelo Renato, e aí dá para lembrar o nome do jornalista. Ele era o símbolo do jornalista. Caiu? Acho que sim. Bom, pessoal, passamos um pouquinho aí, 12 minutos do horário previsto, mas acho que deu para sentir, né, mais ou menos como o grupo vai caminhar. Aqui no grupo a gente discute questões coletivas e daí vocês podem me chamar no privado, quem quiser começar uma pesquisa, quer conversar, aí a gente pode marcar depois um outro horário, eu vou conversando com vocês em paralelo, tá bom? Iriana, caiu a conexão? No meio da fala. Mas assim, eu gostei muito da tua fala, Iriana, foi muito bacana. A ideia é estar sempre trazendo um convidado para pensar aí as possibilidades de pesquisa que envolvem a gravura, né, ou a partir da gravura, ou que a gravura acaba virando parte do objeto de pesquisa. Pensar também possibilidades para que o pessoal do grupo possa buscar, né, esses espaços de pesquisa. Então, a pesquisa da Iriana, ela foi toda lá no GFE, né, que é um grupo de História e Historiografia da Educação, e esse teu objeto de pesquisa, a revista, ela é vista como um objeto de educação também, né, Iriana? Além do contexto, além das questões de imagem, como uma ideia mais expandida aí da educação, né, não só a educação formal, mas uma educação informal, né, e aí analisa por outros aspectos. E é um caminho aí, é um grupo que tem... O pessoal da arte é muito forte lá, né? Eles falam que nós fizemos parte da gangue da arte lá na educação, né? Que eram muitas pessoas da arte discutindo aí de várias formas, desde os intelectuais, os artistas. Agora mesmo teve uma defesa daquele artista da gravura, me fugiu o nome agora, não sei se você soube, Iriana. O Orlando? Orlando Azevedo, né? Orlando Silva, eu acho. Orlando da Silva, isso, Azevedo é o fotógrafo. Os dois que eu me confundo. Orlando da Silva. Então, foi na trajetória dele como artista e como intelectual também. Então, eu acho que é um espaço lá, a Dulce Ozinski, o Ricardo Carneiro, são pessoas que têm que acabam puxando o pessoal da arte para discutir nesse viés aí da história, da historiografia. Já fica um caminho aí, né, Iriana? Outra questão é assim, o pessoal que está aqui hoje, que vieram com você, depois me passa o e-mail deles para eu inserir naquele grupo de e-mail, daí a gente sempre já passa o link. Sim. E encaminho já. E não deu tempo, mas eu queria ter falado também da Ciranda Gravura, convidá-los, inclusive, para participar.
porque como tem esse caráter da extensão, eu não preciso ficar fixa só em professores, a gente pode tentar uma experiência juntos, né? E aí a gente vai conversando. Eu acho que é legal. Assim. Dá tempo. O Ciranda Gravura é um projeto que começou, né, quando a gente parou total, e eu precisava dar gravura para os alunos, e eu bolei um kitzinho que era um ateliê móvel. Aí ele vinha ali a tinta, goivas, espátula, um linóleo, uma madeira, e as coisas que precisavam para trabalhar. E uma prensa. E ele circula, assim, ele passa 10 dias na casa de cada pessoa. E os alunos, o Rafa está aqui, a Auriane também foi nosso estagiário, o Gustavo, eles criaram um site com o Ciranda Gravura, o funcionamento, vídeos para ajudar na impressão. Eu até peguei aqui para botar para vocês o link do site, para vocês poderem dar uma olhada, se interessarem em fazer. Eu achei apaixonante. E daí quem quiser participar, fala contigo. Fala comigo nesse primeiro momento, que a gente agora deve estar trocando o pessoal que vai assumir. Aqui tá os 2 links. Tem o Padlet, que é sobre a cartografia. Então, a gente juntou duas, a Nani, que trabalha com cartografia, e a gente acaba, como ele circula pela cidade, e ele já fez 2, 3 rodadas, o Rafa acho que deve ter pego 2 vezes, eu vou reabastecendo de tinta, e quem vai produzindo algum conteúdo para quem está com Ciranda é postado ali, os professores podem usar. Os meninos fizeram um vídeo bem curtinho e tá super legal o material. Então fica o convite, porque a princípio nessa largada os professores ficam meio de fora e a gente já vai entrar com extensão. E eles criaram também não sei se o Rafa está aí, Rafa? O Zapsart. Oi, tô aqui. Eu já botei o Zapsart ali, que também foi nessa ideia do estágio, Renato. Como que eles iam fazer o estágio? Sim. Então, eles estagiaram dentro do Ciranda e também fizeram uma produção do Zapsart, que é um conteúdo super interessante. Fala aí. Tá, bem brevemente. A gente percebeu que a linguagem do WhatsApp, que era a ferramenta que a gente tinha para se comunicar com as pessoas, ele precisa ser rápido e curto, como a ideia de pílula de conhecimento. E aí a gente se apropriou um pouco do que vem a ser a linguagem das fake news e das mensagens de bom dia e boa noite que a gente recebe nos grupos das famílias e transformou isso em uma linguagem, em mote, para poder pulverizar conteúdo de arte contemporânea. A gente usou já no Ciranda Gravura como pílula de conhecimento, a gente blocou as etapas da gravura que era possível fazer com aquele kit, né? E para cada etapa a gente fez um vídeo curto de 2 minutos. E agora no Zapsart, que é o segundo estágio e que a gente mantém como projeto de longa duração, a gente continua fazendo vídeos de 1 minuto de artistas contemporâneas, pensando a lógica do WhatsApp, como é que essa disparo e compartilhamento de mensagens pelo WhatsApp funciona. Então, buscando caminhos, Renato, a gente vai cavando lugares novos, né, e tentando se apropriar desses espaços. Então, eu acho que a arte é realmente resistência. Isso aí, muito bem. A Michele quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Michele, pode falar. Prof, eu tenho uma pergunta sobre aquelas linhas de pesquisas, acho que são 4 linhas, né? Acho que é primeiro processos e teoria e história. Eu gostaria muito, acho que a optativa do ano passado foi muito parecida com isso, né, prof? A gente está fazendo uma pesquisa, né, na história da gravura e junto fazendo a produção, né, produzindo. E eu pensei nessas duas, eu não sei, quando o professor apresentou essas linhas de pesquisa, o professor já para a gente pensar em se direcionar, o que nós gostaríamos de trabalhar, ou qual é a pretensão de cada um. Isso, exatamente. Aí eu pensei nessa... Tá ótimo. E daí já vai pensando onde que se encaixa, né? A gente quer raptar todo mundo para a gravura. Porque as linhas abrangem tudo, né? Tudo pode virar gravura. Mas é que... professora Iriana, desculpa, me chamo Michele, prazer em conhecê-la.
O ano passado, na optativa do professor Renato, nós trabalhamos muito com isso, né? Com a história, e ele pedia para a gente procurar artistas. É isso, mas daí... A pesquisa é um bichinho que dá na gente, né, Rafael? É. Mas no caso do trabalho da Michele, se enquadraria na primeira linha, Michele, que é a pesquisa em poéticas visuais, né? Você vai pensar a sua própria produção. Vai ter esses referenciais, né, esse embasamento, mas o teu objeto de pesquisa é a tua produção. Então tá, o meu Michele, é a primeira linha. Tu pode escolher qualquer uma e também mesclar isso, né, Michele? Pode partir de gravuras feitas nesse outro período. Olha só, estou eu ideando. Discutindo essa questão dos professores, que está tão presente hoje, e trazer isso para o agora e trabalhar isso junto, né? Muita coisa pode fazer olhando para essas imagens. Eu acho que é legal para quem está pensando um trabalho de gravura também olhar para isso que já fez, porque sempre o pessoal diz, ai meu Deus, vou fazer, e a gente que já viu, né, Renato, a gente já viu quase tudo, então quando vê uma coisa nova, tu diz, opa, aqui tem alguma coisa, e dá bem para olhar bastante. Eu quero roubar a Micheline também, Michele, para gravura histórica. Mais contemporâneo. O trabalho da Michele tem uma questão interessante, que ela pesquisa os lugares, as praças de vários países que tiveram manifestações, que tiveram essa questão das resistências. Então, por isso que ele vai meio flertando com a história também. Então, aí a gente tem que pensar como organizar isso metodologicamente, né? Mas ela tem isso, né? Buscar essas fontes, esses registros e produzir em paralelo. Ela cria gravura. Prof, e daí eu estava caminhando esses dias, só falar rapidinho, daí eu já estava pensando no que eu vou trabalhar, daí eu pensei que no meu espaço, assim, como eu moro numa região periférica, daí eu já pensei, mas agora tem gente, professor, agora vai ter gente, né? Agora é só gente, dessa vez, ótimo. Esse ano, 2021, é gente, só gente. No começo é espaço vazio, né? Agora tem gente. Agora é só gente. Então, eu já estava imaginando já o que eu vou aqui na região, aqui, que é a cidade industrial, né? Bairro aqui de Curitiba, já pensando no que eu vou começar já a trabalhar, assim, o que eu vou... Mas é uma pena, eu queria trabalhar com metal, só que vai ser... Eu vou continuar com a estilo ainda. Mas é isso, assim. Não, calma, a gente já chega, ela já damos um jeito. Depois dessa ciranda aí, a Iriana botou para rodar uma prensa de estilo, né, Iriana? Eu já fiquei pensando em botar para rodar uma prensa de metal. De repente, pode funcionar. Seu microfone está fechado, Iriana. Eu comprei uma de metal aqui, pequena, mas a gente está desenvolvendo uma prensa, já tenho todo o material. Esse ano sai mais umas prensas de estilo, e tem uma aluna que está estudando a cianotipia, que também está preparando a caixa, para a gente poder também botar para circular o cianótipo, e tem uma outra coisa que vai entrar, que é a serigrafia, que já temos o kit da serigrafia, tá o kit para gravar a tela, dá para fazer então, mesmo, né? Aí que tá, descobrir um papel que dá para fazer o recorte tipo um stencil, ele cola, tu trabalha com serigrafia direta, tu descola ele, lava e deixa secando o papel. Então, sério. Então, assim, a gente acabou descobrindo um monte de coisa e a serigrafia vai rodar também. A gente vai fazer separados, sabe? A gente vai ter vários kits separados e vamos ver como é que eles vão funcionar. Tá, o mais desafiador é a cianotipia mesmo. Muito bom. Mas eu já tenho tudo. Eu mando foto para vocês do kit da serigrafia. É que eu não posso mostrar para vocês antes de mostrar para os alunos. É tipo um papel de seda? Porque quando eu era criança eu tinha uma serigrafia infantil que lançou, não lembro se era Mattel, e eles vinham em papel, o falso fotolito, né? Eles colocavam papel. Ele parece um couchê, sabe? Mas parece também um plastiquinho daqueles que a gente bota nas mesas antigamente, ou que encapava caderno. Qualquer tipo daquilo ali naquela volta, eu vou fotografar e mando para ti, Renato, que ali diz alguma coisa. Mas eu consegui comprar bastante papel e a gente está investigando qual papel vai ficar melhor. Tá não ótimo. paramos nunca. Não para, né? Então tá bom.
Pessoal, acho que... Bruno, pode falar, Bruno. Ah, sim, eu só queria falar que também tem uma opção para serigrafia, uma opção mais barata que o fotolito, que também é o laser filme. Eu já trabalhei com Laser filme, serigrafia. ótimo. Sim, eu já trabalhei como arte finalista em empresas que faziam serigrafia para brindes, e tem esse material. Ele não é tão difícil de achar, e ele é vendido no mesmo formato de papéis, né? A4, A3, e também é comercializado em resmas, né? De 50, 100 folhas. Deve ser isso, e é reaproveitado, né, Bruno? É reaproveitado. Ele é bem... Tem mais de uma gramatura, se não me engano, tem um leque de umas 5 gramaturas. A gramatura maior que tem, ela é bem parecida com o fotolito. Não chega a ser totalmente translúcido, né? Eles são um pouco mais foscos. Mas para você fazer uma sobreposição, para montar um registro, para utilizar mais de uma cor, ele é super bom de fazer. Ele não escorrega. E não escorrega. Ele é bem acessível. Viu? Olha aí. Aí, ó. Não adianta, enquanto a gente não sentar, sempre trocar ideia, a gente não anda, né? Impressionante. Tão bom quando a gente senta, que cada um tem a sua solução e sua história. Uhum. Muito bem. Então, começamos. Eu acho que eu vou ter que pensar um outro espaço só para a gente ficar falando de gravura, de técnica e trocar. Porque isso vai acontecer, né? Sempre. Viu, professora? Eu lembrei quando a professora Iriane mostrou aquelas impressões dos bueiros. Tem um grupo de meninas na Alemanha que elas nas camisetas o desenho do bueiro. Fantástico, né? Eu queria até fazer o trabalho com a minha turma, mas não deu certo. Eu fiz numa escola com as crianças, eu fiz o ralo da escola. Ai, meu Deus, quando eu penso nisso, que horror. Mas dá para fazer, e ali não aparece naquelas meninas da Alemanha, mas eu sei que se a gente fizer uma frotagem com giz de cera e passar o ferro quente pelo avesso, ele fixa no tecido e não sai mais. O pessoal usou, conseguiu forrar cadernos, só com as frotagens, e fizeram muitas bolsas também, frotando. E é um jeito que fixa a imagem, e teve meninas que criaram frases e palavras só pegando por letras aleatórias. Que legal. Muito bom, foi uma tarde muito boa. Verdade. Pessoal, encerramos por hoje. Nos vemos agora dia 27, no próximo encontro. Iriana, você está convidada para sempre. Pode vir participar do grupo. A última quarta tem o GFE, a última quinta. Dose dupla. Eu vou tentar vir, sim, com certeza. E se não, algum dos meus queridos vão estar aqui para a gente trocar depois uma ideia. Tá ótimo. E me passa o e-mail de todos aí para eu inserir no grupo. Tá bom? Acho que por hoje é isso, pessoal. Muito obrigado. Fiquei muito feliz em revê-los, né? E da participação de todos. Acho que vai ser bem bacana. E depois a gente vai ampliando aí as atuações do grupo, tá bom? Um abração e já pense no artigo para Ampap, hein? Esse é importante. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, prof. Tchau, tchau.